Bom dia, irmãos. Mais um dia na presença do Senhor, né? Glória a Deus. Vamos fazer hoje Esther, capítulo 2 e versículo 17. Amém? Vamos fazer um Pai Nosso. Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos induz à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, irmãos? Hoje, Esther, o título é Assuero casa com Esther, capítulo 2. E o versículo 17 diz assim: E o rei amou a Esther mais do que todas as mulheres, e ela alcançou perante ele graça e benevolência, mais do que todas as virgens, e pôs a coroa real na sua cabeça e a fez rainha em lugar de Vaste. Amém, irmãos? Esse versículo nos ensina, que Deus pode abrir portas que ninguém consegue abrir, nesse mundo. Esther não chegou ao palácio apenas por sua beleza, mas porque Deus estava conduzindo cada passo, cada passo de sua vida para cumprir um propósito maior, Porque Esther, irmãos, como todo mundo conhece a história, Esther era filha de Mardoqueu, O seu tio Mardoqueu criava ela, porque naquela época ela tinha perdido o pai e a mãe, Então Mardoqueu cuidava dela, Então tá aqui, a história diz que Deus pode abrir portas, Assim como abriu na vida de Esther, Porque a Esther não chegou sozinha no palácio apenas pela sua beleza, porque ela era formosa, Era uma mulher muito linda, Uma beleza que não podia nem se falar de tão linda que ela era, Mas porque Deus estava conduzindo cada passo de sua vida, porque Deus tinha um propósito na vida dela, um propósito maior, Então Deus estava ali, para conduzir os passos dela, para ela chegar no propósito dele, porque assim, irmãos, como Deus tinha um propósito na vida de Esther, ele tem um propósito na vida de cada um nesse mundo, Então, ele estava guiando os passos dela para ela chegar no lugar que ela tinha que chegar, que era no palácio, para Deus cumprir um propósito, Então, a Esther não chegou ali sozinha, porque o tio dela levou ela, Porque, como vocês sabem na história, que o rei Assuero estava procurando uma mulher, no lugar de Vaste, porque Vaste já não ocupava mais o lugar dela, Vaste não estava mais na presença do rei. Então ele estava procurando uma nova esposa, que ficasse, uma nova rainha, que ficasse no lugar de Vaste, Então ele mandou pegar várias meninas, para virgens, para escolher quem ia ficar no lugar de Vaste, que era rainha. Agora ele escolheu uma nova rainha, que essa rainha foi Radassa, que é Esther, sobrinha de Mardoqueu, que a criou com todo o amor, porque ela perdeu o pai e a mãe. Então, irmãos, o que essa história quer dizer? Que assim como Deus fez na vida dela, Como eu disse, Deus tem um propósito na vida de cada um e Ele nos conduz para chegar nesse propósito. Então Ele nos leva, até onde Ele quer que nós chegamos, Então Ele percorre o caminho conosco para nos
ajudar a chegar, porque sozinho nós não vamos chegar no propósito que Deus tem na nossa vida, né? Assim como Deus cumpriu na vida de Esther, Deus vai cumprir na vida de cada um, né? Cada um tem um propósito aqui, né? E todos são um diferente do outro, né? Então Deus está sempre na nossa vida nos conduzindo para chegar aonde Ele quer que nós chegamos. Amém, irmãos? Às vezes nós nem entendemos, porque estamos passando por determinadas situações, assim como Esther, né? Ela estava sendo ali dirigida por Deus, porque Mardoqueu, quando soube que o rei Assuero ia juntar várias meninas, né, para ele escolher uma nova rainha, então ele incluiu Esther no meio, né? Esther foi conduzida também pelo tio, né, para chegar até o palácio, para ser escolhida como rainha. E aos olhos de todas aquelas meninas lindas, né, formosas, o rei Assuero escolheu Esther, né, porque Deus conduziu ser ela, porque tinha muitas meninas que nem ela, mas ela era formosa, ela era diferente. Então Deus conduziu ela no propósito que Ele havia, né, que Ele tinha com ela, né, porque era um propósito maior. Então Esther foi escolhida pelo rei Assuero, né? Então tem determinadas situações como Esther, né? Podemos confiar que Deus está trabalhando nos bastidores para nós chegar aonde Ele quer que a gente chegue, né? Então, assim como Ele fez na vida dela lá atrás, Ele vai fazer na nossa vida. Assim Deus continua trabalhando na vida de cada um, né? E no tempo certo, Ele vai nos colocar no lugar certo para cumprir a sua vontade, né? Porque a vontade de Deus para conosco é boa, perfeita e agradável. Então nós podemos confiar em Deus, como Esther, né, confiou em Deus, né? Esther não entendia o que estava acontecendo na vida dela, mas era tudo Deus na vida de Esther, né? Então, assim como Deus fez na vida de Esther, Ele vai fazer na nossa vida também, irmãos. Então, confia no Senhor, né? O que Ele quer de nós é nossa obediência, né? E nós não deixar de ler a Bíblia, né? Ler a Bíblia porque Deus está em cada palavrinha, né, da Bíblia. Deus está ali falando conosco. Então é o que Deus quer de nós, né? Não deixamos de fazer nossas orações, de ler a Bíblia, né? Que assim Ele vai falando conosco, né? Nós vamos lendo o que aconteceu naquela época, nas histórias, né, daquela época, e assim nós vamos entendendo devagarinho e Deus vai nos conduzindo. Amém, irmãos? É o que eu entendo hoje desse versículo. Quando Deus tem um propósito para você, Ele concede graça, favor e abre portas. Amém? Que ninguém pode fechar, porque quando a porta é aberta, né, que Deus está no negócio, ela é firme, ela vai ser aberta numa rocha, né? Porque ela vai ser firme, não em cima da areia, que ela vai ser desfeita, ela vai ser, Deus vai abrir e vai permanecer aquela porta, ninguém vai poder fechar. Amém, irmãos? Porque o que Deus abre, ninguém fecha, porque Ele é um Deus poderoso e quer o nosso bem, então Ele nos conduz para o melhor caminho. Nós somos desobedientes, às vezes nós saímos do caminho, mas nós temos que estar no caminho do Senhor, porque Deus nos conduz aonde Ele quer que nós estejamos. Amém, irmãos? E a porta que Deus abre não pode fechar, e confie no tempo do Senhor e permaneça fiel sempre. Amém? Glória a Deus, é o que eu entendo desse versículo hoje, irmãos. Assim como Ele fez na vida de Esther, que cada um tem um propósito, um diferente do outro, Ele vai fazer na nossa vida.
Amém? Glória a Deus. Vamos fazer uma oração? Senhor, ajuda-me a confiar no Teu tempo e no Teu propósito para a minha vida, que eu encontre graça diante de Ti e das pessoas, que a minha vida seja usada para cumprir a Tua vontade. Amém? Glória a Deus, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, Deus abençoe seu dia. Fica na presença do Senhor e confia e permanece na presença do Senhor. Amém? Glória a Deus. Tenha um dia abençoado na presença de Deus. Amém?